Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa nossa terceira teleaula e a gente já está começando a acabar aí, já estamos na metade. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar escola comportamental, nós vamos ver ali os motivadores, que seria Maslow, Herzberg, e eu sou a professora Suzy e vou acompanhá-los ainda nessa disciplina até o final. Pessoal, só lembrando, não deixe para estudar no final. Então, pessoal, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver a contraposição das escolas anteriores. Lembra quando a gente estudou as escolas normativas, prescritivas, que seria o quê? A escola a escola clássica, depois nós fomos para a escola burocrática, até mesmo a teoria das relações humanas, a escola das relações humanas. O que é a escola das relações humanas? Ela veio para ver o ser humano como um ser mais completo. O que acontece depois? Antes que nós tínhamos apenas o homem visto sobre as normas, sobre as regras, aquele ser que está ali para trabalhar e nada mais. Então vamos dar uma olhada no nosso conteúdo de aula? O que nós temos aqui? Nós temos que na primeira aula a gente viu organização, administração científica de Taylor e de Ford. Essa aula aqui nós já acabamos. Aí nós fomos para a nossa segunda teleaula, que a gente viu o quê? A escola clássica com Fayol, depois a escola burocrática com Max Weber e a escola das relações humanas que teve a experiência de Hawthorne, que foi elaborado por quem? Elton Mayo. Então a gente já finalizou todo esse processo. Nós estamos partindo para a nossa terceira teleaula, que nós vamos ver a escola comportamental com os seus motivadores e processo decisório de Simon. E depois nós temos nossa última teleaula com pensamento sistêmico, escola da qualidade e empreendedorismo. Então, pessoal, por que é tão importante estudar a escola comportamental? A escola comportamental, ela vem de um desdobramento da escola das relações humanas. A escola das relações humanas começou a ver o ser humano como um ser complexo, um ser social e não somente econômico, aquele que visava o dinheiro. Só que ela era muito romântica, digamos assim, ela viu o homem como um ser bonzinho. A escola comportamental veio falar assim, olha, ele sim é um ser complexo, ele é um ser social, mas ele não é tão bonzinho assim não. Quando a gente for ver lá mais para frente a teoria dos dois fatores, a teoria XY de McCracken, vocês vão perceber bem o que quer dizer esse lado bonzinho ou não. Então ela vem para completar, ela vem do desdobramento, ela vem aumentando assim a sua relação da teoria das relações humanas. As relações humanas começam a olhar o homem, ela começa a ver o ser que existe dentro daquela organização, ela começa a ver os seus sentimentos, seus anseios, seus medos. Só que ela olha como o ser humano fosse uma vítima o tempo todo. A escola comportamental fala assim, olha, ele tem sim os seus períodos de vítima, ele tem sim seus períodos de dificuldade, só que ele é um ser dotado de inteligência, ele toma suas decisões. Ele pode escolher entre o sim e o não, entre fazer ou não aquele trabalho, aquela atividade. Então ela veio para mostrar que o ser humano ele também pode tomar atitude. Então ela não fica tão romântica, ela vem em contraposição a todas as outras teorias. Aí que, a partir daí que nós temos até hoje as nossas teorias, a teoria contemporânea, que busca o tempo todo analisar esse homem. Então vamos dar uma olhada nos nossos objetivos da nossa aula de hoje? Então o que a gente pretende hoje? A gente pretende estudar o quê? Os conceitos e fundamentos da teoria comportamental e sobre as suas principais teorias da motivação, que daí a gente vai passar para a teoria das necessidades humanas, a teoria dos dois fatores, a teoria de X e Y, além do processo decisório de Simon. E a gente pretende o quê? A gente também precisa ver os objetivos dessa teoria. Então, o que a gente vai ver? A teoria comportamental e também sobre a motivação e os estilos da administração e processo decisório. Então, o que a gente começa? A gente começa com a teoria comportamental. O que nós temos na teoria comportamental? Nós temos como fator principal o ser humano. O ser humano começa a ser ainda a chave do processo, mas ele está dentro de onde? De um contexto. Porque até então, na teoria das relações humanas, era visto somente o ser humano como as pessoas como um ser isolado. Olhava ele ali. Agora não, ele está dentro de um contexto, ele está dentro de uma sociedade. Aonde que surge? Essa teoria surge aonde? Nos Estados Unidos, como um desdobramento da teoria das relações humanas. Mas aonde de fato que motivou, que falou assim, nossa, foi aqui que aconteceu, foi em
1947, com o livro Teoria Comportamental da Administração, o Comportamento Administrativo, de Simon. Foi ali que foi o pontapé, o início real da teoria comportamental, ou também conhecida como a teoria behaviorista. Essa teoria behaviorista não é aquela da psicologia, é a teoria behaviorista da administração. Então, assim, as pessoas são capazes de tomar decisões e, além de tomar essas decisões, elas são capazes de solucionar esses problemas. Então, ela tem ali as vertentes das decisões, só que ela também consegue solucionar esses problemas que surgem. E acontece que uma preocupação com o indivíduo na organização. Por que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, esse quadro da Tarsila do Amaral, de 1933? Vocês lembram quando a gente estuda lá no primeiro e segundo ano do ensino médio? Qual o nome desse quadro? É o Operário, lembra? Quando a gente estuda a semana de 22? O que acontece? Ele fala sobre a imigração das pessoas, partindo principalmente para São Paulo, indo para os grandes centros industriais para trabalharem aonde? Nas indústrias. Então, o ponto de partida é o que? As indústrias. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, para vocês não esquecerem que a teoria comportamental, ela parte do estudo das pessoas, mas essas pessoas estão dentro de um contexto. E esse contexto é o contexto organizacional. O que acontece? A partir do momento que você começa a analisar as pessoas dentro de um contexto organizacional, você tem que estudar essas variáveis, ver por que é importante ela estar inserida nesse mercado de trabalho, por que ela escolheu tal determinada empresa para trabalhar e não outra. A partir daí você tem o quê? Você começa a formar o seu tripé da escola comportamental. Que seria o que o tripé? Seria a motivação, os estilos decisórios e estilos administrativos, como se administrar. Porque se uma pessoa escolhe determinada empresa para trabalhar, algum motivo ele teve. Nem que seja que está desempregado, mas ele teve. Algo moveu ele em busca desse emprego naquela determinada empresa. Porque ele pode trabalhar sim numa empresa a vida inteira? Pode, isso não impede nada. Pode acontecer também dele estar trabalhando ali e falar assim, nossa, essa empresa não é bacana para mim, eu não gosto de trabalhar, né? Vou buscar em outra, ele ter outros anseios? Pode também. Então, a teoria comportamental vem estudar esses anseios, esse comportamento desse trabalhador. Vamos ver no quadro esse tripé? Então, o que nós temos? Nós temos como ponto de partida aqui a motivação, o processo decisório e o estilo da administração. Falando em termos de autores, na motivação aqui, nós iremos falar sobre Maslow e Herzberg. Processo decisório, nós estamos falando de Simon. E quando nós estamos falando aqui em estilos de administração, formas de administrar, nós estamos falando de quem? De McGregor. Então, o que acontece? O ponto inicial é o quê? Estilo de administração, processo decisório e motivação. Entre eles, nós temos o quê? O conflito de objetivos, que seria o quê? A organização versus os indivíduos. Nós temos também a questão da liderança e não da chefia. Nós temos o desenvolvimento organizacional, nós temos o comportamento organizacional também. Então, por que nós temos que estudar? Nós temos que estudar cada um desses estilos, cada uma dessas variáveis, para quê? Para saber como lidar bem, tanto com a empresa, quanto com esse funcionário, com esse empregado. Aí que nós tivemos os precursores, nós tivemos quem motivou essa teoria, quem foi lá e estudou. Então, nós temos diversos eles, mas nós selecionamos aqui 4. Vamos dar uma olhada neles? Então, nós temos Maslow, que é essa carinha aqui, um senhorzinho mais de idade, que era psicólogo. Herzberg, com a teoria dos 2 fatores. McGregor, com a teoria XY. E Simon. Lembrando que foi o Simon, esse senhorzinho aqui, bonitinho, que escreveu o livro Teoria Comportamental da Administração, o comportamento administrativo, que deu, digamos assim, um pontapé, ele que iniciou a nossa abordagem comportamental. Foi definido primeiro por causa desse livro. Então, o que nós temos como ponto de partida? Nós não vimos ali a motivação? A motivação é que nos guia, é que nos leva. O que seria a motivação? Sabe aquelas molas propulsoras, sabe aquela vontade de fazer, de realizar? Que a gente não sabe o motivo, qual é a razão, só sabemos que a gente tem. Vocês têm uma motivação aí.
Ninguém fica, sem nenhum motivo, numa segunda-feira à noite, às 21h15, simplesmente, porque eu vou estar ali, não tenho motivação nenhuma. Não, vocês têm uma motivação, vocês querem se formar profissionais contábeis, vocês querem ter uma profissão, um ensino superior aí, vocês querem partir para o 3º grau. Alguns vão se tornar professores, outros vão se tornar auditores, alguns vão montar seu escritório, mas cada um tem um anseio aí. Eu tenho certeza, vocês trabalharam o dia inteiro ou cuidaram de outros afazeres, mas devem de estar cansados. Só que tem algo que move vocês a estarem aí, tem algo que te fala assim, não, eu vou lá, isso me faz querer estar lá. Quando eu estava na faculdade, somente o fato de estar na faculdade, fazer uma graduação, que eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma graduação, me motivava. Eu me sentia tão feliz de estar ali que eu não precisava de nenhum motivo. Estar dentro do ambiente acadêmico, estar dentro de uma faculdade, era o que mais motivava. Naquela época, eu estava passando por um período financeiro muito difícil, mas não me importava. Eu queria estar lá. Então, essa mola propulsora que vocês estão sentindo aí, que vai chegar um momento, vocês vão falar assim, nossa, eu estou cansado, eu não estou aguentando mais, mas eu vou seguir em frente. É ela que faz você continuar. É ela que faz a gente ansiar algumas coisas. É essa mola, é essa motivação que faz. Porque motivação vem de mover, de motivos, que é o quê? De você mover, é uma palavra do latim, que significa ação. Você está seguindo em frente, independente das variáveis, independente das dificuldades que você encontra. Você segue o tempo todo porque você tem um objetivo, você tem um foco. Aí eles partem da ideia, o que é na teoria comportamental? Analisar essa motivação. Porque a partir do momento que você está motivado, você aguenta qualquer coisa. Quando vocês tiverem que começar a fazer trabalho, que vocês perceberem que vocês vão ficar até 2, 3 horas da manhã e ter que acordar às 6 da manhã para ir trabalhar, vocês vão ter a sua motivação. Vai ser a faculdade. Vocês estão ali porque vocês querem um futuro melhor ou vocês querem até mesmo... Eu tive amigos que só queriam o diploma. Isso motivava eles. E eles terminaram realmente a faculdade, só ficaram com o diploma e não fizeram mais nada. Alguns não, alguns continuaram. Então, cada um tem a sua motivação. E estudar essa motivação é interessante. Vamos dar uma olhada no quadro para a gente ver as motivações? Então, o que nós temos? A motivação é o processo e a consolidação do estímulo, ou seja, você tem que ter um estímulo ali, você tem que ter algo para te mover, da influência do comportamento das pessoas, tendo em vista um objetivo específico. Então, assim, dependendo do ambiente que você está inserido, se todo mundo ali, vamos colocar assim, do ambiente acadêmico, se todo mundo está estudando para a prova, você também vai estudar para a prova, porque o comportamento do grupo acaba te estimulando também, ou você estimula o grupo. Às vezes, quando a sala está conversando demais, está bagunçando, um ou outro está estudando, um vê, nossa, ele está estudando, deixa eu estudar também, e assim sucessivamente faz com quê? Que com toda aquela sala acabe estudando. Então, cada um tem um objetivo específico para os profissionais da organização. Isso quem falou foi Oliveira de Paula em 2008. Então, os autores da teoria comportamental perceberam que o administrador precisava conhecer as necessidades humanas para melhor compreender esse comportamento. E ele passou o quê? Utilizar a motivação como meio poderoso para melhorar a qualidade de vida dentro da organização. Então, agora eu vou desenhar uma mulherzinha. Essa motivação dessa pessoa tem que ser estudada. Por que ela está motivada? Por que ela quer estar ali? E utilizar esse motivo, utilizar esse estímulo que move ela, é o que diferencia uma empresa da outra. Então, nós temos aqui que a motivação ela é um processo. E ela tem 3 propriedades. O que seria? Seria a intensidade, seria o tempo e a direção. Então, todo mundo que é motivado, ele tem um motivo para ter essa motivação. E esse motivo é a força que ele tem. São suas molas propulsoras, é a sua engrenagem que faz mover. Consequentemente, você tem que ter o quê? O tempo.
Raramente você consegue aquilo que você deseja naquele momento, naquele segundo. Pode acontecer sim, se você tiver o seu motivo for fácil de alcançar, mas se não for, muitas vezes precisa de tempo. A mesma coisa que com vocês. Para vocês se formarem, vocês vão levar um tempo aí, vocês têm que obedecer esse tempo. E vocês têm que olhar o quê? O tempo seria a permanência da motivação. Vocês têm que permanecer esses 8 semestres o tempo todo motivado. Por quê? Porque vocês têm uma direção, que seria o objetivo desse comportamento motivado. Por que vocês se sentem motivados? O que te faz motivar? Vocês querem se formar, depois que vocês se formarem, vocês vão se especializar em quê? Vocês vão partir para que área? Nossa, eu vou gostar de tal área, eu vou para tal área. Cada um vai escolher uma área. Mas tem o quê? Essa motivação. Vocês precisam manter essa motivação em alto o tempo todo. Porque vai ter momentos difíceis, vai ter momento que vai dar vontade de desistir, mas você fala assim, não, eu vou seguir em frente. O que nós temos? Nós temos como um dos nossos primeiros estudiosos da motivação, Maslow. Maslow, ele estuda o quê? A necessidades humanas. Ele parte da ideia de quê? Que cada ser humano tem necessidades. E essas necessidades, ela influencia uma necessidade da outra. E essas necessidades, existe um patamar. Conforme uma é suprida, você sobe para a seguinte. Então vamos aí, vamos esclarecer como que ele chegou nessa teoria. Ele estava pesquisando e viu um grupo de nativos que foram transportados de uma região para outra. Só que eles gostavam muito daquela região que eles moravam. Eles não queriam mudar, mas eles foram obrigados a mudar. Eles foram retirados de uma região e foram para outras. A partir do momento que eles ficaram morando nessa outra região, na região inicial que eles moravam, eles eram pessoas felizes, eles eram pessoas automotivadas, eles viviam em paz, não tinha atrito nenhum. Quando eles mudaram para essa outra região, eles não conseguiam procurar, não conseguiam caçar, eles não conseguiam se alimentar, que era o básico. O que aconteceu? Eles começaram a ter atrito. Porque quando você não tem motivação necessária para realizar uma tarefa ou um trabalho, segundo Maslow, nós partimos de uma necessidade básica, que primeiro seria fisiológica, depois nós partimos para a necessidade de segurança, e daí a gente vai subindo a nossa necessidade, conforme nós vamos angariando novas necessidades e vai aumentando nossas necessidades, a gente vai suprindo uma da outra. Quando você não supra uma necessidade superior, você começa a cair. O que aconteceu com esses grupos de nativos? Eles começaram a brigar entre si, porque eles não conseguiam achar alimento, eles não gostavam de onde que eles estavam, e daí Maslow começou a observar que o fato de ter mudado eles de região mexeu com a autoestima dele, mexeu com a sua realização profissional, fez com que fosse caindo as suas motivações. Conforme foi caindo as suas motivações e necessidades, eles chegaram na necessidade mais básica, que foi de comida, foi de sono. Pode parecer maluquice, mas quando a gente tem uma necessidade fisiológica muito forte, você não consegue fazer mais nada do que pensar nela. Imagina aquele momento que você estava morrendo de sede, mas com muita sede. A pessoa vai oferecer assim para você, você quer um churrasco? Não, eu quero água. A pessoa vai oferecer qualquer outra coisa, você vai olhar assim, não, eu quero água, eu quero água. Vai bater um desespero na gente, ou mesmo quando a gente está dormindo. Quem é caminhoneiro, ou tem pessoas na família que trabalham com transporte, ou trabalha aqui nas nossas rodovias estaduais, federais, sabe o quanto que é complicado. O que acontece? Quando essas pessoas que trabalham com transporte ou caminhão, ou trabalham com qualquer veículo de transporte para realizar seu trabalho, se elas não dormem, o que elas acontecem? Elas dormem no trânsito, elas dormem dirigindo e causam acidente. Por quê? Porque se você sentir muito, mas muito sono, o que vai acontecer? Você apaga. Mesmo que você não queira, você apaga. Porque a necessidade de você suprir ela é muito mais forte. Vocês têm certeza que em algum momento da vida de vocês falam assim, meu Deus, eu não quero mais nada além disso. Fome. Quando você começa a sentir muita fome, tem uma hora, tudo bem, tem uma hora que dá uma cessada ali, mas tem hora que vai batendo aquela fome, aquele desespero que você não quer mais nada além de comer. Não é? Então, ele parte da ideia aqui, que a gente primeiro tem que suprir a nossa necessidade fisiológica, depois nossas necessidades de segurança, porque se a nossa necessidade fisiológica está suprida, o que vai acontecer? Você vai partir para a de segurança.
Sabe, você já foi roubado? Já foi assaltado? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. O que acontece? Você tem uma sensação de impotência, você tem uma sensação de não estar seguro naquele meio que você vive, que é horrível. Então, você também tem que suprir essas necessidades de segurança. Suprindo essas necessidades, segundo Maslow, faz que você chegue num patamar mais alto, que é um patamar de realização. Mas para você chegar nesse patamar, você tem que suprir elas primeiro. E ele definiu tudo isso numa pirâmide. Vamos dar uma olhada na nossa pirâmide? Então, Maslow fez aqui a pirâmide. Então, ele parte da ideia de quê? Que as duas primeiras aqui motivações, essas duas primeiras necessidades, ele coloca assim como necessidades mais básicas. Por quê? Porque todo mundo precisa respirar, vai se afogar. Olha, eu falando de novo, eu me afoguei uma vez. Gente, a vontade de respirar é demais, você não consegue controlar e tem hora que você acaba engolindo água sim. Necessidade de comida, quando você tem muita fome, você precisa suprir ela. Necessidade de água, necessidade de sexo, necessidade de sono, de homeostase, quando você troca com o meio. Necessidade de excreção, isso são necessidades fisiológicas que têm que ser supridas. Quando você supre essa necessidade, você pode pular para a necessidade superior. Então, o que seria essa necessidade superior, segundo Maslow? É a necessidade de segurança do corpo. Você andar na rua, andar em qualquer lugar, ter certeza que você está seguro. É a necessidade de emprego, a necessidade de recursos de moradia, necessidade de família. Então, são situações que você se sente seguro. Pode ser no trabalho, na remuneração, na estabilidade no seu emprego. A necessidade de saúde é fundamental. Nós nos sentimos muito mal quando procuramos algum meio da saúde pública e não nos sentimos bem atendido. A necessidade de propriedade mesmo, quando alguém invade a sua propriedade. A partir do momento que você supre a sua necessidade de segurança, segundo Maslow, você vai fazer o quê? Você vai para a sua necessidade de amor e relacionamento. A necessidade de amor e relacionamento é aquela necessidade de amor de pertencimento. É aquela quando você está ali com amizades, você precisa pertencer a um grupo de amigos, a uma família, até mesmo uma intimidade sexual. Você precisa desse tipo de relacionamento, você precisa... Quando quem torce para algum time, vamos falar de futebol, ele precisa pertencer àquele grupo, ele sente que ele faz parte daquele grupo. A partir do momento que a necessidade de amor e relacionamento é suprida, você vai para onde? Para a necessidade de estima. A necessidade de estima é o que? Aquela autoestima, é a necessidade de confiança, de conquista, de respeito dos outros, com relação também a você, é também em relação à responsabilidade por resultado, é orgulho, é reconhecimento, os outros precisam te respeitar, como você também tem que respeitar os outros. Supriu todas essas necessidades. Maslow fala que essas aqui já é muito difícil. A maioria para aqui na necessidade de segurança e fisiológica, porque essas duas aqui é bem complicado. Então, eles passam a vida inteira buscando essas duas. Conseguiu atingir essas necessidades, você vai para onde? Para a necessidade de realização pessoal. Aqui nós estamos falando da participação de decisões, é naquela maior parte de autorrealização, porque você está falando sobre moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problema, que daí você fala sobre o poder que você tem sobre tomar decisões, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Quando você chega nesse nível, você está no nível mais alto. Então, Maslow coloca que as necessidades, elas são hierárquicas e têm que ser respeitadas, segundo ele mesmo. Não tem como você pular de uma necessidade para outra. Se você não sentir necessidade de segurança, você precisa sentir necessidade de segurança para suprir para outra. Não, você não vai pagar um segurança para você se você não tem o que comer. Você vai primeiro suprir as fisiológicas, depois você vai partir para a necessidade de segurança e assim sucessivamente. Nós vamos agora para um vídeo que esclarece um pouquinho melhor. Vamos ver?
E aí, pessoal, nós voltamos, nós temos aqui uma pergunta de Jaru, um abraço para Jaru e quem fez essa pergunta também. O fato de trabalhar motivado, sem pensar no financeiro, isso leva no futuro a um reconhecimento por parte do empregador a beneficiar o empregado financeiramente? Ou a motivação, em alguns casos, tem a ver com a oportunidade de agregar conhecimento, que é a oportunidade de aprendizagem? Olha, no mundo que a gente está, em qualquer época, você trabalhar sem pensar no financeiro, eu acho muito complicado. Você tem que ser reconhecido ali a partir do momento. Porque se você não pagar suas contas, alguém vai pagar. Alguém está pagando essa conta. Então, eu acho que desde o início nós temos que trabalhar motivado e já ser reconhecido financeiramente. Porque se você não é reconhecido financeiramente, que empresa é essa que você está? Então, você tem que repensar assim, porque é valorização. Eles têm que te valorizar também financeiramente e não somente pelo seu trabalho. Nós temos aqui também uma pergunta de Butiá. Um abraço para Butiá e para quem fez a pergunta. Na pirâmide de Maslow, onde classifica a busca dos nossos alunos pela formação acadêmica? Na verdade, a gente entra ali na parte, você tem todas as suas classificações e nós temos o quê? Nós temos ali na parte de autorrealização. Vocês estão buscando isso. O que acontece? Na pirâmide, quando Maslow idealizou, ele falou que você não poderia pular nenhum desses níveis hierárquicos. Só que, gente, quem está aqui não está passando fome. A gente tem uma certa... A gente não é completo, mas a gente tem a nossa necessidade fisiológica abastecida, nós temos a nossa necessidade de segurança abastecida, nós temos amigos, a gente, segundo o Maslow, a gente precisava da nossa classificação total. Total a gente não tem, foi por isso que acabou caindo por terra depois a teoria. E quem já fez pergunta fez eu adiantar essa parte da aula. Cai por terra. Parte dela, porque todo mundo tem uma falha ali na sua necessidade fisiológica, tem uma falha na necessidade de segurança, só que ele também vai buscar a sua realização. Então, assim, ele, não confundindo, ele idealizou essa pirâmide, ele idealizou essa classificação, mas depois de um tempo percebeu que você busca, sim, outras realizações, certo? Espero que tenha ficado claro e agora a gente vai para um momento de reflexão. Vamos dar uma olhada no nosso momento de reflexão? O que eu pergunto aqui para vocês? Vamos refletir aí. Entre as necessidades da pirâmide, qual é a necessidade que mais motiva ou influencia no ambiente de trabalho atualmente? Justifique suas respostas e mandem aí para a gente.
Pessoal, nós temos aqui uma participação bem bacana do aluno Saulo de Itamaraju. Um abraço para Itamaraju e para o aluno Saulo, que ele fala que o objetivo dele é ficar rico. Eu acho que de todo mundo, né, Saulo? Todo mundo gostaria de ficar rico. Acho que é o que a gente busca na vida, né? Aí, de saúde já está valendo. Belo Horizonte, da Pampulha, um abraço para vocês. Apontamos que a segurança e também a realização pessoal estão bem juntinhas no quesito trabalho, até porque com a crise do país não podemos perder nossos empregos. Exatamente, a gente não pode perder nosso emprego. O clima organizacional tem que estar muito bom, porque a gente não pode trabalhar num local que todo mundo está olhando cara feia, que a gente morre de medo ali de perder o emprego, ou não está num ambiente agradável. Obrigado pela participação. Lagoa Vermelha, um abraço para Lagoa Vermelha. O financeiro aumenta a motivação do trabalhador e da segurança. Tá certíssimo. A gente está lembrando do Saulo que comentou isso, né? O financeiro é fundamental para a gente, né? O financeiro mexe com a gente. Criciúmal, um abraço para Criciúmal. A realização pessoal é um dos itens que mais motiva, porém deve existir um equilíbrio entre a valorização financeira e pessoal. Todo mundo está lembrando aqui a questão pessoal, a questão financeira, porque é isso que a gente vive, né? É isso que nos move, né? É o que nos faz seguir em frente. Nós temos mais alguma contribuição aqui, mais alguma participação? Nós temos de Gurupi, Tocantins, estima pelo fato de alcançar metas e ser reconhecido pelos outros, o que motiva pela busca contínua da melhoria. Realmente, as pessoas reconhecerem o nosso trabalho, ver que a gente fez algo bacana, chegou, nossa, parabéns, vamos em frente, é isso mesmo, te motiva a seguir e continuar, faz até você trabalhar mais às vezes, né? Então, pessoal, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver outra motivação. Vamos acompanhar nosso quadro, outra motivação? Então, nós temos aqui a teoria dos dois fatores, que a gente tem como ponto de partida o nosso estudioso que foi o quê? Herzberg. Ele segue a linha baseada na pirâmide, só que ele propõe as motivações humanas, ele divide em quê? Em dois fatores. Toda vez que a gente falar em Herzberg, vocês estão falando de dois fatores. Esses fatores são higiênico ou extrínseco ou fatores motivacionais ou intrínsecos. Eu prefiro utilizar higiênico para não dar confusão e motivacionais. Então, assim, quando a gente fala de fatores higiênicos, do que a gente está falando? A gente está falando daqueles que se referem ao ambiente que cerca o homem no trabalho. Então, a gente está falando do ambiente daquele trabalhador. Quando a gente fala os motivacionais, a gente está falando ao trabalho. O que seria a sua função, os seus anseios pessoais relacionados ao cargo. Mas daí a gente vai falar assim, mas como que Herzberg chegou nessa teoria? Então, o que ele fez? Ele fez o quê? Ele realizou uma pesquisa com 200 engenheiros e contadores de Pittsburgh. E ele fez o quê? Ele foi lá e fez uma pesquisa e falou assim, nossa, o que te deixa satisfeito no seu trabalho e o que te deixa mais insatisfeito? O que faz te motivar para acordar todo dia de manhã e trabalhar ou passar a noite inteira trabalhando? E o que também não te motiva, que você olha e fala assim, eu não quero fazer mais isso, eu não gosto. Eu desejo mudar, porém eu não posso porque eu preciso do financeiro ou porque nesse momento não tem, o mercado de trabalho está complicado. E ele vai lá e vê. Por que algumas pessoas, o que faz elas se sentirem satisfeitas, o que faz sentir insatisfeita? E o que seriam essas motivações? Aí ele determina quais são os motivos, as motivações higiênicas e as motivacionais, que ele só chama isso, só de dois fatores. Ele fala assim, olha, para o ser humano para trabalhar, ele só é movido por duas coisas. O que te deixa insatisfeito e o que te deixa satisfeito. Só isso, mais nada. Aí ele cria a sua teoria. É daí que nasce a teoria dos dois fatores. Então, a gente vai acompanhar agora no quadro o que seria um pouco mais essa teoria dos dois fatores. Então, nós temos aqui os fatores motivacionais. Mas os fatores motivacionais estão relacionados ao quê? Ao conteúdo do cargo.
como a pessoa se sente em relação ao seu cargo, em relação ao seu trabalho, aquela atividade que ele realiza. Então, está ligado sempre ao cargo, à tarefa que o colaborador executa. Os cargos delimitados com intuito econômico e que não permite que o colaborador expresse sua qualificação profissional, causando assim desmotivação e insatisfação. Então, quando você tem situação ali, o próprio trabalho que você executa você não gosta, ou a realização profissional, então o que você tem ali? Você tem a questão do reconhecimento, você tem o progresso profissional, responsabilidade, relação com crescimento de indivíduo, autorrealização, orgulho, sentimento de prestígio, isso tudo acaba te motivando, você gosta, você se sente bacana, é positivo. Aí tem aqueles conteúdos que eles chamam de fatores higiênicos, que está relacionado com como a pessoa se sente em relação à empresa. Como que essa empresa pode fazer, contribuir com que esses fatores higiênicos não sejam satisfatórios? Porque os fatores motivacionais motivam. Os fatores higiênicos, o que eles fazem? Ele apenas causa satisfação ou insatisfação. Então, as condições do trabalho vai fazer que você se sente somente satisfeito ou insatisfeito. O estilo da administração dessa empresa, ele vai te deixar, vai ser agradável ou não. O seu salário, ele pode te deixar satisfeito ou não. Como que você trabalha com o seu supervisor? Quais são esses benefícios e serviços sociais? Como que você lida com isso? Podem também ser as normas e políticas da empresa, com relação ao relacionamento da empresa e o funcionário. Aí aqui nós novamente temos o que? O clima organizacional. Então, o que eles fazem? Ele faz com que você tenha motivação, você pode sentir satisfeito ou insatisfeito. Herzberg fala assim que é só isso que motiva as pessoas e nada mais. Então, ele parte da ideia de que ou você está satisfeito ou você está insatisfeito no seu trabalho. Só que a insatisfação ou satisfação não te motiva, segundo ele, a trabalhar mais. Ela simplesmente traz isso, que você vai sentir satisfeito ou insatisfeito. O que te motiva é como você se sente ali, qual é a sua relação com o seu cargo. Isso vai te motivar, isso vai te levar para frente. Maslow, ele difere um pouco de Herzberg. O Maslow, ele vê o quê? Ele vê necessidades humanas, ele vê em relação à pessoa, com relação à sua vida. Quando Herzberg vai estudar a motivação, ele olha a pessoa em relação à sua empresa, ao contexto empresarial, como ela se relaciona com a empresa. Então, os dois se completam, na verdade, mas só que cada um estudou uma variável. Lembra quando eu falei com vocês anteriormente? Quando a gente vai estudar uma teoria, quando a gente vai estudar um assunto, você simplesmente olha para um foco. Para quê? Para você descobrir o que é interessante nele. E você descarta todas as outras variáveis. Foi a mesma coisa que aconteceu com Maslow e com Herzberg. Então, nós temos aqui um paralelo entre os dois. Vamos dar uma olhada? Então, Maslow, ele fundamenta a sua teoria, ele se baseia inteiramente nas necessidades humanas. Ó, falou em necessidades humanas, vocês vão desenhar sempre uma pirâmide e você vai dividir essa pirâmide e vocês nunca mais na vida vão esquecer das variáveis da necessidade humana. Então, vocês nunca mais vão poder esquecer que aqui está a fisiológica, aqui está a necessidade de segurança, necessidade de estima e necessidade, que é tudo, né? De realização pessoal. Enquanto que a gente está falando de Herzberg, toda vez que a gente vai falar de Herzberg, você vai lembrar do número 2, da teoria dos dois fatores, que é a teoria dos fatores motivacionais e dos fatores higiênicos, que está relacionado ao quê? Ao ambiente de trabalho e ao trabalho em si. Então, toda vez que a gente falar deles, vocês vão lembrar exatamente disso. Maslow, pirâmide. Herzberg, teoria dos dois fatores. O que acontece? A partir dos estudos de Maslow e Herzberg, nós também tivemos um outro autor, um outro precursor. Quem seria ele? Seria Maslow. Ele também vai estudar ali as motivações, só que ele parte da ideia do quê? Do estilo decisório. Todos eles estudam as motivações, mas cada um estuda num contexto. Então, o que acontece? Quando McGregor começa a estudar ali, ele vai partir da ideia de que ele fala assim, vamos analisar isso aqui.
está um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem que analisar sobre os estilos das pessoas, como essas pessoas são, porque elas não são inocentes, elas não são boazinhas, elas têm sim um lado negativo, elas têm um lado ali que não é muito bom, e ele parte dessa ideia. Aí, o que ele fez? Ele não queria dar nomes para a teoria dele, como Maslow fez, como Herzberg fez. Ele simplesmente fala assim, eu vou colocar ali, ele não queria dar nenhum tipo de conotação, nem de bom, nem de ruim. Ele simplesmente falou assim, eu vou chamar a teoria de X e Y. Não confunda com a matemática não, pessoal. Ele só coloca isso, não tem conta nenhuma. Aí o que ele faz? Ele vai chamar a sua teoria dele e fala assim, olha, as pessoas da teoria X têm um perfil. Se elas têm um estilo de perfil, o que eles têm que fazer? Consequentemente, elas têm que ser administradas, geridas diferente. Aí ele fala assim, mas tem também um outro estilo de pessoa. Esse outro estilo tem que também ter um perfil diferente de gestão. Você não pode administrar todo mundo igual, porque cada um tem anseio diferente e lida com esse trabalho de maneira diferente. Então ele parte da ideia de que você deve administrar, você tem que gerir, as pessoas têm que guiar ela, você tem que liderar, você tem que administrá-la de maneira com o perfil dela. E não como fazia antes, simplesmente falar assim, nossa, o ser humano é um coitadinho, ele é livre de todo tipo de ruindade. Ele fala, não, existem pessoas que não querem trabalhar. Tem pessoas que não gostam do que fazem. Tem pessoas que elas só querem fazer alguma coisa por causa da questão financeira. Tem pessoas que, sim, são movidas somente pelo lado financeiro. Tem pessoas que sentem uma necessidade de trabalhar. A gente vê muito isso, pessoas que se aposentam falam assim, nossa, não vejo a hora de eu me aposentar. Quando se aposenta, fala assim, eu preciso trabalhar, eu não consigo ficar parado. Não consegue parar essa pessoa, ela sente uma necessidade de ter rotina, de ir para frente, de fazer mais. Então, McGrath baseia-se toda a sua teoria nesses estilos de pessoa, nesses estilos antagônicos. Então, vamos dar uma olhada qual que seriam esses estilos? Então, nós temos aqui, de um lado, que ele chama, como eu falei para vocês, ele não quer dar nenhum tipo de conotação, a teoria X. O que seria a teoria X? Para ele, são funcionários que seriam lentos, debochados, trabalham apenas em função do salário, ou seja, ele trabalha somente pelo dinheiro, precisando de motivação e recebendo ordem. Então, o que acontece? Ele simplesmente vai ver só o seu lado. Ele é uma pessoa que precisa ser guiada. Por isso que eu coloquei essa imagem. O que acontece? As pessoas da teoria X são pessoas que, se um dia ela precisasse ali trabalhar, se perguntasse para ela assim, se você ganhasse na Mega Sena, o que você faria? Ela ia te responder, passaria nem na frente daquela empresa, eu não ia buscar nem meu acerto, eu não queria nunca mais olhar para aquela empresa. Aí você não vai descobrir porque, na verdade, ela não trabalha porque ela gosta. Ela não quer trabalhar. São pessoas que não gostam do que fazem. Não é que ela não gosta do que faz naquela empresa, ela não gosta de que fazer nunca. Se ela pudesse, ela vivia nas costas de alguém. Ela vivia o tempo todo podendo ser mantida. Então, esses tipos de pessoas, segundo McGregor, o que deve ser feito? Você tem que ter um estilo rígido, duro. Você tem que mandar essas pessoas trabalharem, porque se elas não forem, elas não vão. Então, para ele, as pessoas da teoria, que ele coloca ali na teoria X, têm que ter um estilo de gestão firme, para elas obedecerem, seguir assim, para elas terem a autoridade. Então, ele parte da ideia que essas pessoas têm que ser rígidas com as pessoas, senão, do contrário, elas não vão fazer. Aí ele fala assim, nossa, mas tem que lembrar que as pessoas da teoria Y não são assim. São pessoas que gostam de trabalhar, são pessoas que elas vão por prazer, elas se reconhecem naquele trabalho, elas fazem o que gostam. Então ele fala assim, mas ali então o estilo de direção tem que ser o quê? Tem que ser democrático, você tem que respeitar essa pessoa, você tem que analisar como que essa pessoa se comporta no trabalho e também gerir ela diferente. Então vamos olhar no nosso quadro, o que seria? Então aqui, ele olha aqui, ó. Por isso que eu coloquei essa imagenzinha de todo mundo trabalhando. Ele fala assim que na teoria Y, os funcionários querem trabalhar.
além de deles gostarem, eles querem estar ali. Essa é uma necessidade do indivíduo, portanto, a motivação seria natural e esse participaria do projeto organizacional. Então, o que acontece? É nesse período, o que acontece, pessoal? É nesse período, quando o McGrath começa a definir ali as suas teorias, que nasce aquela ideia de você tem que fazer aquilo que gosta. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Faça o que você gosta e nunca mais você vai ter que trabalhar na vida, porque aquilo que você está fazendo é um prazer. Fazer o que gosta não significa fazer aquilo que você acha que gosta. Você pode, todo trabalho vai ter um lado negativo e todo trabalho vai ter um lado positivo. Só que ele vai te guiar. Vocês já viram aquela expressão? Muitas vezes a gente fala assim, a gente ganha pouco aqui, mas a gente se diverte. A pessoa, ela sabe que tem uma questão financeira ali que não é tão boa, mas o ambiente de trabalho, é o que ela faz, ela gosta. Ela levanta na segunda-feira e não fala assim, tem que trabalhar. Eu não gosto do que eu faço. Não, ela vai com cara boa. Ela não chega lá no seu trabalho e alguém fala para ela, bom dia. Responde, bom dia por quê, se eu tenho que olhar na tua cara? Não. Ela vai lá e fala assim, bom dia, vamos começar. Ela está motivada a seguir em frente. Se essa pessoa gosta do que faz, ela está motivada a trabalhar, ela tem que ter um estilo diferente de gestão. Ela tem que ser reconhecida, ela tem que ser um estilo participativo, onde que ela é respeitada ali. Não que no estilo da teoria X não é respeitado, simplesmente mas aquela pessoa ela não gosta. Ela tem que ter um estilo de gestão diferente, segundo McGrath. Consequentemente, esse estilo de gestão diferente tem algumas consequências. Então vamos dar uma olhada, o que seriam essas consequências? Na teoria X, como as pessoas evitam o trabalho, porque ela não gosta de trabalhar, não é que ela não gosta daquela atividade, ela nunca gosta de trabalhar. Então elas precisam ser forçadas e controladas o tempo todo. Porque se elas não forem forçadas e controladas, ela ia fazer o quê? Você já ouviu aquela expressão morcegar? Ficar o dia inteiro ali só morcegando, não fazer nada? Para que você force essas pessoas e controlem ela, você faz o quê? Uso de punição e de ameaça. Você ameaça que vai descontar do salário, você ameaça que vai demitir. Então você se utiliza das punições e ameaça para fazê-la trabalhar. Essas pessoas, elas preferem ser dirigidas. Elas gostam que alguém manda ela fazer. Se ninguém manda fazer, elas ficam lá, de boa, sentada, tranquilo. Elas desejam e gostam de evitar responsabilidade. Não é que elas são irresponsáveis, elas simplesmente não gostam de tomar responsabilidade, elas evitam o máximo que elas podem. Consequentemente, são pessoas que possuem pouca ambição, elas não gostam de muita ambição. Elas querem, acima de tudo, segurança. Se pudesse, alguém sustentaria, alguém faria tudo para ela. Consequentemente, o estilo de admissão tem que ser autocrático, tem que ser duro, tem que ser rígido. Então, ele é mais baseado naquele estilo tradicional, mecanicista, pragmático. Por quê? Porque essas pessoas têm esse perfil. As pessoas da teoria X, elas gostam de serem assim. E na teoria Y, o que nós temos? Nós temos o quê? Pessoas que estão esforçadas por natureza. As pessoas, elas gostam do que fazem. Não está falando aqui que o trabalho dela não vai ter nenhum momento de dificuldade, não vai ter nenhum lado negativo. Mas ela se supera. Por quê? Porque ela gosta de trabalhar. Elas gostam de ter o que fazer. Quando você tira isso, acontece muito com pessoas que se aposentam e não planejam o que vai fazer depois. Elas se sentem perdidas. Elas buscam o tempo todo responsabilidade e desafio. Os desafios, as responsabilidades motivam ela, faz ela seguir em frente. Ela vê o trabalho o tempo todo como algo natural. Sabe quando você pega férias, você descansa lá seus 30 dias, ou 15, ou 20, ou 10, sei lá? Mas sabe quando você vai começando a sentir vontade de trabalhar? É bom descansar, é uma delícia, é muito bom. Mas tem momentos que é muito bom você voltar a trabalhar, é natural. E essas pessoas podem ser automotivadas, elas são autodirigidas, elas são proativas, eles buscam. Você não tem que ficar falando toda hora, vai lá trabalhar fulano, fulano vai fazer tal atividade, fulano, você já fez isso, você já fez aquilo. São pessoas criativas e competentes. Se as pessoas da teoria Y têm essas características,
O que você tem que ter? Você tem que ter um estilo de gestão diferente. Você tem que ter um estilo de administração democrático, participativo, aberto. Por quê? Porque quando você administra diferente, você cria oportunidades, você libera potenciais, se remove obstáculos. Então, essas pessoas, elas são diferentes. Se elas são diferentes, o estilo de gestão também tem que ser. Você não pode tratar todo mundo igual, jogar dentro de um saco, de um balaio ali, mexer e falar assim, não, eu vou ser assim. Porque se as pessoas têm estilos diferentes, também administra diferente. Assim, a sua empresa vai crescer, vai ser mais rentável, porque as pessoas vão perceber que estão sendo valorizadas. Olha, eu sou diferente, eu chego no horário, eu realizo o meu trabalho, eu não gosto de que alguém venha me mandar fazer uma atividade, porque eu sei, eu fui contratada para realizar essa atividade, então eu vou fazer ela. Então, o que acontece? As pessoas, consequentemente, da teoria Y, ela tem que ser um estilo diferente. Se elas não gostam do que fazem, se elas têm um estilo diferente, se gostam de ser mandada, então anda. É isso que McGregor fala. Estilo diferente de perfis de personalidade, estilo diferente de gestão. Não misture eles. Tem que ser diferente, porque assim você consegue que essas pessoas entendam como que é feito esse processo e elas se superem e, consequentemente, entenda que se você tem um estilo de trabalho, você tem que ter uma gestão de um tipo. Se você tem outro, consequentemente outro. Nós vamos ver o que seria o resumo desses dois estilos. Vamos dar uma olhada? Então, assim, o que seria? No estilo na teoria X, o estilo de gestão deve ser centralizador. Somente uma pessoa. Ele tem que ser rígido, baseado totalmente no sistema de controle, que consequentemente faria que esses funcionários trouxessem resultados. Eles acabam dando resultados. E na teoria Y, o estilo de gestão deve ser o mais flexível possível. Ele tem que ser participativo e que os funcionários, eles desejam nossa, sem roscou, hein, gente? Que os funcionários pudessem colaborar e dar o seu melhor resultado. Então, nós temos dois estilos aqui. A gente tem esse aqui, corta aqui, que ele seria da teoria Y. Enquanto que esse ele manda aqui, tá até de vermelhinho, ele seria o quê? Da teoria X, ele tem um estilo diferente, então, consequentemente, tem que ser mandado diferente. Não fala em nenhum momento o que é certo o que é errado, ele só fala de estilos. Ele não determina, olha, essa pessoa da teoria X é a correta, não, essa pessoa da teoria Y que é a correta. Ele fala assim, não, gente, é o estilo da pessoa, o jeito da pessoa. Tem pessoas, vocês já viram, tem um vídeo até muito interessante que fala sobre pessoas que trabalham no Google. Pessoas que trabalham no Google têm um perfil da teoria Y. O que acontece? Ela vai trabalhar a hora que ela quer, ela vai, se ela estiver cansada, ela pode levar cachorro, ela pode dormir no trabalho, ela tem o momento de recreação ali, ela pode ter a mesa do jeito que ela quer. Ela não precisa usar um determinado tipo de roupa, ela vai com a roupa que ela se sente mais confortável para trabalhar. Aí você fala assim, nossa, é a minha empresa do sonho, é nem que eu quero trabalhar. Não esqueça, tem prazos para ser cumprido, tem metas a serem estabelecidas. Ele não está falando que você tem que cumprir das 8 às 6. Ele fala assim, olha, tanto faz o horário que você vai fazer, como que você vai fazer, eu só quero ver o resultado em tal dia. É isso que ele fala. Então, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado aí. Não é que as pessoas da teoria Y, elas são pessoas assim, olha, eu gosto somente, eu faço. Não, são pessoas que ela não se importa ali como que elas vão ser feitas, porque ela gosta do que faz, mas elas cumprem ali as metas, elas cumprem um prazo. Tem pessoas que a gente vê hoje que é da teoria X, ela vai falar assim, eu prefiro bater meu cartão das 8 às 6, eu gosto de parar para almoçar a tal hora, eu gosto de ser também assim, e se não deu para cumprir a meta, eu cato minhas coisas, vou embora e só volto na segunda-feira. É estilo diferente, cada um tem um motivo, cada um segue uma linha, não tem problema. Nós vamos agora ver um vídeo de um profissional aqui de Londrina, bem interessante, que trata a questão da teoria X e Y. Vamos acompanhar? Rui era um desastre no relacionamento com os funcionários. Em pleno século XXI, ele praticava a teoria X.
Para quem não sabe, Douglas MacGregor foi um estudioso que reuniu os principais pensamentos que os líderes levam em conta nas suas decisões e dividiu-os em dois grupos, aos quais chamou de teoria X e teoria Y. De acordo com a teoria X, as pessoas são preguiçosas, insensíveis, evitam o trabalho, detestam responsabilidade e só querem ter segurança na vida. Já a teoria Y é o contrário. As pessoas são esforçadas, gostam de trabalhar, procuram e aceitam desafios, são responsáveis, podem ser automotivadas, criativas e competentes. Rui tinha uma rotatividade de funcionários de 80% ao ano, imagine. Enquanto o mundo inteiro remunera as pessoas por resultados positivos, Rui descontava do salário os erros e falhas de todos. O dia do pagamento era tristeza para todo mundo. O gerente tornou-se um especialista em dar desculpas e conter os ânimos da tropa. Os valores pagos não eram claros. Ninguém sabia exatamente por que estava recebendo cada vez menos. Um dia, no entanto, ele foi obrigado a mudar. Teve que optar entre ser um patrão mais humano a ver seus negócios arruinados. Seus funcionários estavam transferindo aos clientes o maltrato que recebiam. O caixa baixou porque muitos clientes foram embora e Rui teve medo de quebrar. Só então ele entendeu que o sucesso de uma empresa depende de duas coisas: capital e capital. O primeiro é o capital financeiro, é claro. O segundo e mais importante é o capital humano. Profissão Atitude só existe para comunicar boas ideias e bons conselhos a profissionais, estudantes, homens e mulheres de negócios e pessoas que gostam de trabalhar. Você se encaixa em algum desses tipos. Por isso, esteja sempre conosco. Muito obrigado por estar aqui. Vocês viram que legal o nosso vídeo do Abraham Shapiro? Ele é daqui de Londrina e eu acho que ele fica muito claro ali quando ele explica a teoria dos dois fatores. Nós temos uma pergunta aqui de Porto Nacional Tocantins. O fato de não considerar os fatores pessoais de cada trabalhador na teoria e subdivisão de Herzberg pode comprometer a eficiência da mesma? Pode. Sabe o que acontece? Quando a pessoa ela tem anseios, ela tem ali vontades. Então vamos colocar ali que a pessoa casa, ela está trabalhando naquela empresa dela, casa, ela quer ter filhos. Já imaginou? Como que é essa rotina dessa mãe, dessa família? Acorda cedo, tem que encontrar alguém para levar essa criança ou na creche, ou num centro de educação infantil, ou na casa da avó, ou na casa de quem vai cuidar. Ela fica angustiada esse tempo todo, porque essa criança não está perto dela. Porque, assim, é ilógico uma mãe ficar com uma criança só 4 meses, ou um pai. Eles têm que ali os dois conviver junto. Já imaginou como que seria interessante se tivesse uma creche se as empresas tivessem creche? Se ela tivesse ali um centro de educação infantil, onde que essa mãe estivesse trabalhando, ela soubesse que o filho dela estivesse ali, qualquer probleminha que tivesse, olha essa ligação como seria mais forte se ela tivesse contato ali direto. Então, levar em consideração cada necessidade desse trabalhador faz diferença sim. Excelente para quem faz essa pergunta, parabéns. Tem que analisar como que cada trabalhador, quais seus anseios, suas necessidades, para quê? Para que não influencie essa empresa. Porque essa empresa também vai conhecer a família dessa pessoa, vai conhecer tudo que é importante para ela, o que faz ela trabalhar ou não. Porque às vezes não é que aquela pessoa não quer fazer hora extra, ela não pode fazer hora extra porque ela tem que buscar o filho na escola, ou o filho, ou tem que às vezes buscar um marido, quem for. Ela tem outros compromissos fora do trabalho, não é porque ela fala assim, eu não vou fazer hora extra, ela não pode fazer hora extra. E saber esses anseios pessoais faz com que tenha, assim, às vezes até mesmo maior rentabilidade financeira para a empresa. Mas a maioria não vê isso não, a maioria nem percebe. Nós vamos para o momento de atividade, então, gente, vamos dar uma olhada agora. O que seria o nosso momento de atividade? Vamos acompanhar? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pensem em uma situação em que você se sentiu especialmente bem com o seu trabalho, que você se sentiu muito feliz. E por que você se sentiu assim? E também numa situação que fez que você se sentisse muito ruim, você se sentisse muito triste. Então, assim, eu quero que você mande a situação feliz e também a situação triste.
Manda sua contribuições que nós voltamos em breve.
Nós temos aqui uma contribuição de Guarantã do Norte, um pouquinho referente ao nosso assunto anterior. O gestor deve, acima de tudo, identificar o perfil de cada colaborador, suas necessidades e habilidades. É exatamente isso, Guarantã do Norte. Um abraço para vocês. Nós temos aqui uma participação de Jaguaquara, da Bahia. Senti-me muito feliz por ter sido útil na empresa que trabalhava e triste quando fui impedida de sair do meu horário para ver a nossa aula. É triste mesmo, é complicado quando a empresa não nos reconhece ali, que a gente só está tentando crescer, conseguir um nível mais elevado no nosso campo de conhecimento. Esperantina. Uma das situações melhores é receber um elogio. Nossa, receber elogio motiva a gente, né? Demais. Quando estamos no ambiente, até nossa produtividade aumenta. Uma ruim é quando uma pessoa faz algo errado e aponta para a outra. Ou se não, fala assim naquele geral, né? Em vez de chegar para a pessoa e falar assim, olha, não foi bacana o que você fez. Não, ela vai esculacho, joga para todo mundo. É complicado, né? Teixeira de Freitas, um abraço para Teixeira de Freitas e para o aluno Sérgio, que se sentiu bem com a comunicação do chefe e sentiu mal quando foi maltratado os colegas. É complicado, né? Quando um colega nosso, assim, você fala assim, poxa, podia ter sido eu, por que você fez isso com ele? Nós temos uma contribuição aqui de Siqueira Campos, no Paraná. De acordo com a opinião dos alunos, no dia do pagamento se sentiu muito bem. E a parte ruim, melhor que quando você deu e não é reconhecido, que seria o salário. Então, é real. Todo mundo, quando recebe o salário, se sente feliz, né? Você fala assim, poxa, agora eu estou bem. Daí passa uns 2, 3 dias, você paga as suas contas, daí você toca o barco de novo, segue em frente, porque não tem o que fazer, né? É a vida. O que nós vamos ver? Nós vamos ver o processo decisório. Por que é importante estudar processo decisório? Quem estudou o processo decisório? Quem estudou o processo decisório foi quem iniciou a nossa teoria comportamental. A gente deixou bem para o finalzinho, que foi quem? Simon. Simon fala que você vai tomar uma decisão, você sempre parte de uma racionalidade limitada, porque você não tem como controlar todas as variáveis. Então, você parte da razão e segue uma linha, você tem um objetivo, então você segue em frente ali, você não olha para mais nada. Então, o que ele faz? Para você tomar uma decisão, você tem sempre várias opções. Você tem que escolher uma delas. Não, eu já falei isso anteriormente para vocês, não existe talvez, só existe sim ou não. Ah, não sei, você sabe, é que você não quer tomar sua opinião ali. E Simon acredita nisso também. O que ele fala? Ele fala assim, olha, as decisões, elas podem ser tomadas de uma única maneira. Se você toma uma decisão, você exclui todas as outras. Não tem como você tomar uma decisão e carregar as outras com você. Isso é impossível. Você simplesmente segue em uma decisão. Você só tem uma possibilidade. Você tem diversas possibilidades, mas só vai seguir uma. Então, vamos dar uma olhada o que Simon fala? Então, Simon, ele morreu recentemente. Ah, não tão recentemente assim, mas está mais próximo da gente, né? Em 2001. O que ele fala? Simon, esse nosso carinha aqui. Simon que começa a ideia do processo decisório. E o nome dele é Herbert Simon. E ele tem uma frase bem interessante. Será que as pessoas fazem o que eu quero que façam, ou melhor, que necessita ser feito, somente porque tem o poder de promovê-las ou despedi-las? Então, ele parte da ideia ali, será que as pessoas vão fazer o que ele quer que seja feito? Por quê? Porque ele pode aumentar ali, promover, dar uma promoção, ou porque ele pode também dispensar essa pessoa. Então, o que acontece? Para criar esse processo decisório, Simon, ele apresenta a organização como um sistema de decisões. E esse sistema de decisão é muito complexo. Então, para ele, a organização é um complexo sistema de decisão. Não é uma variável, não é uma portinha ali, não é uma janela. Agora vai ser janela, tá? E eu já falei nas aulas anteriores, desenho mal. Não é uma janelinha de possibilidade, não é essa. São várias. E cada uma tem um objetivo, cada uma tem um significado, cada uma tem uma meta. E você tem que, a partir do momento que você escolhe uma, você exclui as outras. E nesse sistema, cada pessoa participa de forma racional e conscientemente. Então, ela sabe por que ela vai tomar essa decisão, quais são as estratégias que ela vai adotar, quais vai ser os métodos, por quê? Porque ela está fazendo isso de forma racional, ele está utilizando a lógica, a razão. Ela tem consciência do que ela está fazendo. Então, ela vai tomar as decisões, ela pode tomar as decisões individuais ou em grupo, aí depende, respeitando sempre o quê? As alternativas
mais ou menos racionais do comportamento. Então, nós temos aqui a nossa imagenzinha. O que tem? Esse homenzinho, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem vários caminhos a seguir. E esse caminho que ele vai seguir vai moldá-lo, vai fazer com que ele tenha um outro caminho, que esse outro caminho seja diferente. Então, o que acontece? Quando a gente toma uma decisão, você tira as outras possibilidades. Quando vocês falaram assim, nossa, eu quero ser um cientista contábil, eu vou estudar contabilidade. Vocês excluíram outras profissões. Você não falou, você um contador e também você médico. Não tem como fazer as duas ao mesmo tempo. Ah, até tem, mas você tem que ter uma estrutura psicológica, financeira, de transporte, de tudo para te facilitar nisso, para te ajudar. Mas quando você escolhe uma profissão, você exclui as outras. Quando você escolhe uma decisão, você deixa as outras de lado. Quando você escolhe andar de carro, você não está escolhendo andar nem de moto, nem de ônibus, nem a pé, nem de bicicleta, nem de jegue. Você está escolhendo andar de carro. Não tem como você andar ao mesmo tempo de carro e de moto. Então, é isso que ele está falando. Você faz uma escolha ali, você faz uma escolha consciente e você escolhe uma variável. Então, você não está escolhendo as outras. Você está simplesmente escolhendo aquela e os motivos daquela. Consequentemente, você deixa as outras de lado. E você segue essa lógica sempre. Só que Simon fala assim, olha, para você tomar uma decisão, você tem que seguir, existe um processo. E esse processo, ele é respeitado, seja conscientemente ou não. Você toma esse processo, você faz esse processo constantemente, nós fazemos. Só que a gente não dá conta que a gente segue passo a passo dele. Porque algumas decisões da nossa vida é tão inerente, é tão rápido que a gente toma, que você acaba esquecendo. Mas vamos dar uma olhada, o que seriam esses passos? Então, qual que seria? Você tem que a decisão é um processo de análise e escolha entre as alternativas disponíveis. Então, toda decisão, independente da que você irá escolher, você sempre vai ter o quê? O tomador de decisão. O que seria o tomador de decisão? É a pessoa que faz uma escolha ou uma opção frente às variáveis existentes. Então, é aquela pessoa que vai tomar a decisão, é aquele carinha lá. Deixa eu vou desenhar uma mulherzinha aqui. Agora eu vou desenhar um homenzinho. Então, peraí. Isso. É aquele que vai tomar a decisão. O que seriam os objetivos? Os objetivos, eles seriam o quê? O objetivo é o que o tomador de decisão deseja atingir. É aqueles objetivos que ele deseja alcançar a partir da decisão que ele vai tomar. As preferências seriam o quê? As preferências era parte da ideia do quê? Para fazer uma escolha, o tomador de decisão ele vai estabelecer o quê? Uns critérios, as preferências, os seus indicadores. Então, ele vai ter ali um motivo para ele escolher, então ele vai ter uma preferência. Ele tem que adotar o quê? Ele tem que adotar uma estratégia para atingir os objetivos. Ele não pode tomar uma decisão sem analisar nenhuma das variáveis. Igual aqui no nosso desenho, ele não sabe o que tem atrás dessas portas. Ele pode imaginar, mas certeza ele não tem. Então, as estratégias, todo aquele aspecto que envolve o ambiente desse tomador de decisão. A situação, o que seria essa situação? A situação são tudo aquilo que está relacionado a essa decisão, como que está relacionada essa decisão. E, por fim, nós temos o que? O nosso sexto passo, que é o resultado. É o que se obteve com as estratégias utilizadas. Então, as estratégias que você utilizou para tomar a decisão, elas caem aqui, que você chega onde? Nos resultados. Então, toda decisão, ela tem algumas etapas, ela tem esse processo. E ele tem todos esses elementos. E esses elementos têm que ser seguidos. Não tem como você não deixar de seguir. O que acontece? A partir do momento que você tem o seu tomador de decisão, você traçou os objetivos, você tem as suas preferências, você tem as estratégias, você tem a situação e você tem o resultado, ótimo, você atingiu todos ali os elementos. Só que para você chegar nesse nível, você tem o quê? Você tem um processo. Como que você faz esse processo para te facilitar a sua vida? Como que Simon idealizou esse processo? Esse processo, ele fala assim, olha, se você seguir esses passos, a chance de você ter um sucesso nessa tomada de decisão vai ser maior. Então, a gente vai ver isso agora. O que seriam esses processos? Vamos acompanhar?
Primeiro, você tem que partir da ideia do quê? Você tem que perceber o problema. Você tem que ver que existe um problema. Então, esse aqui é o primeiro passo. Você analisou e viu que tem um problema. Você vai fazer o quê? Você vai analisar e definir a categoria desse problema. Se analisou e categorizou esse problema, o que você vai fazer? Você vai definir os objetivos. O que você vai fazer com esses objetivos? Então, esse vai ser o terceiro passo. Você pode agora, a partir daqui, se seguir duas linhas. Ou descer ou subir. Mas vamos supor que você tem tempo, você não tem problemas ali com relacionado a tempo. Então, você vai procurar as melhores alternativas para a solução desse problema. Opa, ficou estranho esse 4, né? Fazer maior. Depois que você procurou essas alternativas, você vai fazer o quê? Você vai avaliar e comparar essas alternativas, que vai ser o passo 5. Depois que você avaliou essas alternativas, o que você vai fazer? Você vai escolher as alternativas mais adequadas, que é o passo 6. Você escolheu o passo 6, qual a alternativa mais indicada para essa decisão que você irá tomar, para essa situação, problema que você tem, você vai fazer o quê? Você vai implementar essa alternativa, então você vai aplicar ela. Ótimo. Aplicou, o que você faz? Faz o feedback sobre o problema, se esse feedback está correto, se esse problema foi solucionado. Vamos supor que você não tem tempo, está muito corrido, não dá tempo de fazer o quê? Você tem que tomar uma decisão do dia para a noite, digamos assim. Então, você vai pular o passo 4, o passo 5 e o passo 6. Tem que tomar cuidado com pular esse espaço, mas Simon fala que não tem problema. Então, em vez de você procurar as alternativas de solução, ou avaliar, ou mesmo escolher, você faz o quê? Você define os objetivos e já implementa. O que você nunca, jamais pode deixar de fazer é o feedback, para ver se o problema foi solucionado. Então, ele fala assim, olha, esses passos podem ser seguidos, o passo 4, 5 e 6 pode ser pulado? Pode, não tem problema deles serem pulados, só que você tem que saber que você está correndo um risco um pouco maior. Qual é a consequência? É o tempo. Se você tem um tempo muito curto, se essa decisão não é programada, o que ele chama ali, ele classifica em decisões programadas ou não programadas. Aquelas decisões que são mais corriqueiras, aquelas que acontecem constantemente, você pode pular. Aquelas que não acontecem com tanta frequência, tem que tomar um cuidado. Ele fala assim, peraí, não faça isso não, vai lá e analisa passo a passo. Pessoal, nós vamos ver um vídeo agora que eu acho que ele casa muito bem com essa situação de escolha. Ele vai mostrar pra gente como você quer envelhecer. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Como vão ser seus últimos 10 anos? Você será rápido o suficiente para brincar de pega-pega com o seu neto? Forte o suficiente para acolher cada momento? Você envelhecerá com saúde? Ou envelhecerá com doenças? Agora é a hora de escolher. Como você envelhecerá? Como serão seus últimos anos de vida? Como você quer envelhecer? Como que vai ser a sua profissão? Como que vai ser sua responsabilidade frente à sua profissão? Como que você vai seguir em frente? Você reparou ali no vídeo, ele é muito claro, pequenas decisões alterem muito a nossa vida. Como você leva aí a sua faculdade, como você leva seu estudo, seu aprendizado, vai mostrar como você vai ser um profissional lá na frente. Tem vários amigos que depois de uns anos você vai encontrar assim, nossa, fulano não fez nada da vida, mas você seguiu em frente. O importante é mostrar como você vai seguir. Não se importa com as vidas das outras pessoas. É importante ter amigos, é importante ter relacionamento, é importante ter tudo. Mas se ela te influenciar negativamente,
esquece. É uma decisão que você tem que tomar ali. E você tem que tomar a decisão com responsabilidade. Não queira ser igual o nosso velhinho do outro lado, que ele não consegue brincar com os netos, que ele vive ali doente. Vamos seguir, ser responsáveis. Nós vamos um momento de atividade agora. Então vamos dar uma olhada, o que seria esse nosso momento? Quais as principais decisões que o administrador terá que tomar em seu dia a dia nas organizações? Eu volto em breve, depois nós finalizamos a aula. Voltando, pessoal, que a gente já está bem no finzinho da nossa aula, a gente tem uma contribuição aqui de Guarantã do Norte, um abraço para Guarantã do Norte. Ter um relacionamento sadio com seus colaboradores é uma excelente decisão. Tem que ter um bom relacionamento, se a gente não tiver um bom relacionamento, seja no nosso trabalho, na nossa vida, é horrível. Daí a gente vai para a próxima contribuição, que seria de Teixeiras de Freitas, Bahia. Um abraço para Teixeira de Freitas. O modelo de gestão com os funcionários, forma de recrutamento, gestão financeira, é um processo, é uma decisão sendo tomada ali diariamente e essas decisões influenciam diretamente na nossa empresa, são decisões que ali que a gente tem que tomar constantemente. Quixeramobim, tem que falar até devagar porque vai que eu erro. Motivar os colaboradores e verdadeiramente vestir a camisa da empresa. Tem que vestir mesmo, eu também concordo com isso. A gente tem que também honrar o pão de cada dia da empresa que também faz a gente trabalhar ali. Xinguará. Resolução de conflitos, compromisso com o pagamento, organização da gestão, atentar-se aos processos decisórios. Tem que fazer isso mesmo, tem que ficar atento principalmente aos conflitos, aos atritos, aos caos. Isso é um problema enorme. Pessoal, agora são 22h32, a gente está chegando bem no fim da nossa aula. O que eu quero ver com vocês? Eu quero puxar um gancho já para a nossa próxima aula. Então, o que nós vimos as motivações, o processo decisório, por que a gente precisa estudar essas motivações? E na nossa próxima aula a gente vai ver o quê? Pensamento sistêmico, a gente vai ver a escola da qualidade com toyotismo, desculpa, é empreendedorismo. Aí a gente finaliza a nossa aula, aí é prova. Respeite o seu tempo, respeite o seu estudo, estude diariamente, eu bato nessa tecla toda a aula, não deixe para o final e, acima de tudo, se respeite. Então, pessoal, nos encontramos na nossa próxima aula, que vai ser a última, daí a gente tem só em outras séries que a gente vai se encontrar. Até breve, pessoal!